Verdade. Inclusive, nesse jogo que você vai passar, né, de 96, vai ter até a declaração do Carlos Alberto Parreira, que era o técnico do São Paulo na época, exaltando justamente a força da torcida do Galo, né, com o quanto ele ficou impressionado e Exatamente. quanto a torcida empurrou para mais uma virada, né, daquela época. Exatamente. E como eu estou falando aqui, Cris, nós vamos ter a palavra de grandes personagens e eles falam e ressaltam justamente isso, a atmosfera do Mineirão e o tanto que eles se doavam em campo, porque jogar no Atlético, né, em um clássico nacional, você tem que botar sempre muito coração, muita vontade. Então vamos a 1986. Vamos lá, com Adriano Spinelli, Globo Esporte, Minas. 96. 96. Antes do jogo, a cordialidade. 2 tetracampeões e velhos amigos se encontram pela primeira vez depois da Copa do Mundo. Mas as gentilezas ficam fora do campo. Logo aos 40 segundos de jogo, Ademir derruba Serginho na área. Valdir bate o pênalti. São Paulo, 1-0. O gol fora de hora deixa o Galo atordoado. Em vantagem, o São Paulo recua e é acuado pelo Atlético. Mas o gol não saía. No segundo tempo, o Galo volta com 11 em campo e quase 50 mil nas arquibancadas. Aí não há tricolor que aguente. Paulo Roberto levanta e o baixinho Euler faz de cabeça. 1-1. E no último minuto, de novo Euler. Ele entorta Serginho e é derrubado. Pênalti. Para liquidar os paulistas, um matador profissional. Reinaldo bate no ângulo. 2-1. É festa grande no terreiro do Galo. Nada mal para quem tomou um gol logo no primeiro minuto e passou quase o jogo inteiro se recuperando do susto. Com a vitória de virada, o Galo encosta nos líderes e de novo confirma. Aqui no Mineirão não tem para ninguém. A força da torcida foi o detalhe que fez a diferença. Evidentemente que o Atlético jogando em casa, impulsionado pela sua torcida que veio aí toda vibrante, empurrou o nosso time ali para trás. A torcida, nós sabíamos que ela compareceria e nós tínhamos que dar essa vitória a ela, essa alegria. E hoje ela está contente e nós mais ainda. Cris, está aí mais o Globo Esporte Minas, da grande Adriana Spinelli, né, que é atleticana, e com grandes personagens, né? Carlos Alberto Parreira, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, Tafarel, tetracampeão do mundo também com a seleção brasileira, Euler, filho do vento, né? Reinaldo, enfim, grandes personagens, né? Uma matéria muito especial e, sobretudo, a massa do Galo fazendo uma festa incrível, mais de 50 mil pessoas empurrando o Atlético e o próprio Parreira falando sobre isso, né? É difícil jogar com o Atlético, com a torcida jogando junto, né, Cris? Verdade. O São Paulo também tinha quem fez o gol do São Paulo, que foi no primeiro minuto, foi o Valdir Bigode, né? Que depois teve a passagem pelo Galo. E esse jogo foi curioso. Assim que eu me recordo, estava nesse jogo. Foi um jogo que foi num sábado à tarde. Foi a primeira vez no Mineirão que colocaram o alambrado setorizando o Mineirão. Não sei se você estava nesse jogo. Eles setorizaram o Mineirão, mas só que você podia circular em todos os setores da arquibancada, né? Foi até uma confusão na época, tal. Aí teve o jogo contra o Botafogo depois eles tiraram. Aí foi só setorizar depois com o novo Mineirão, né? Enfim. Mas foi um jogo muito bacana, e inclusive até mesmo a festa do torcida foi tão grande naquela virada, que ao final do jogo, porque a torcida de São Paulo estava grande no dia também, ficava cantando hino, foi a primeira manifestação da torcida do Atlético até hoje que começou a cantar a música do São Paulo, né? Ó, tricolor, o que te aconteceu foi meu Galo que venceu, né? Exato. Né, eles começaram cantando o hino, no final o Mineirão inteiro fez aquela festa, mas realmente foi um jogo fantástico, e o grande destaque do jogo realmente foi o Euler, né? O Euler foi o melhor em campo, endiabrado ali, tanto o lance do pênalti, várias jogadas, e o primeiro gol foi dele também. E o Reinaldo numa fase também que todo jogo ele guardava, né? Era uma dupla fantástica do Euler com o Reinaldo. Era uma dupla de realmente que fez muita alegria, deu muita alegria pra gente, né? Mas foi um grande jogo.
Sem dúvida alguma. E o próprio Euler, né, já em 2024, hoje, né, gravado hoje, fala sobre esse confronto diante do São Paulo e da importância da vitória do Atlético naquela oportunidade. Vamos ouvir o Euler. Vamos ouvir o Euler, filho do vento. Antes da minha carreira, você poder jogar uma partida, você ser protagonista em fazer gol, dar assistência, sair com a virada, uma torcida inflamada como estava a torcida do Atlético, um momento bom da competição. Então, com toda certeza, uma partida ficou marcada para mim, como jogador, com toda certeza também para o torcedor atleticano. Partida única, momento mágico na minha carreira. Está aí o grande Euler, filho do vento. Quero agradecê-lo por nos atender aqui nesse episódio do Nosso Time é Imortal, falando desse confronto Atlético e São Paulo, que se enfrentam na próxima quinta-feira. Euler Elias Carvalho, nascido em Felizlândia, 15 de março de 71, Cris. Tem 167 jogos com a camisa do Galo, 84 vitórias, 38 empates e 45 derrotas, fez 62 gols e um deles, importantíssimo, como ele mesmo disse, esse diante do São Paulo, o Atlético vencendo de virada naquele Campeonato Brasileiro de 96. Muito legal, né? O Euler que estreou no Atlético vestindo no confronto contra o Flamengo em 95, um ano antes. O Atlético também vence por 3-2, estreia do Tafarel, Romário voltando, enfim. Grande Euler, obrigado, Euler, pelo carinho, pela disponibilidade, mas, sobretudo, por tudo que fez com a nossa camisa. É muito legal, né, Cris, receber o depoimento do filho do vento, né? Realmente, o Euler, uma pena não ter ficado mais tempo no Galo, né? Ele estreou justamente em 95, junto do Tafarel, aquele amistoso contra o Flamengo, 60 mil pessoas no Mineirão. Inclusive, fez o terceiro gol, foi dele, né? Deu um chapéu, né, no goleiro do Flamengo. E ele ficou até o Mineiro de 97. Depois ele foi, acho que foi para o Palmeiras, né? Mas realmente, é uma satisfação, né, ver o filho do vento dando depoimento aí de uns grandes jogos dele pelo Galo, né? Ele sempre regulou bem, assim, teve uma média de gols e participações muito bacana pelo Galo. E nesse dia, realmente, ele foi o diferencial na virada. Sem dúvida alguma, sempre encarnou muito o espírito atleticano, sempre deixou tudo dentro de campo. Quero agradecê-lo também, porque ele participa da segunda temporada dos podcasts do canal do Bolivar. Então, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Nessa próxima quinta-feira não tem, porque tem Atlético e São Paulo, é o jogo, é a rivalidade, é o clássico nacional que nós estamos retratando nesse 13º episódio do Nosso Time é Imortal, mas na próxima quinta-feira terá, né? E o Euler é um dos nossos convidados, esteve conosco, Cris, lá no Bar do Salomão, uma resenha da melhor qualidade. O Euler que se preparou aqui na Espanha, aqui pertinho, Espanha que é finalista da Eurocopa, vencendo a minha França, vencendo o Galo, né? Os gauleses, né? Vencendo por 2-1 de virada, mas o Euler se preparou e está pronto, tenho certeza, assim que ganhar uma oportunidade, primeiro treinando a Brasa e tal, não sei o quê, e galgando uma oportunidade no profissional, e já mostrou muita qualidade, muita seriedade. Então, torço realmente para que o Euler tenha essa oportunidade, porque tenho certeza, né, que teremos um grande treinador, sem dúvida alguma, porque veio longe também para se preparar. Agora, falando em longe, Cris, quem está em BH, está pertinho da Savassi, não precisa ir longe, não. Está na Savassi, pô. São 6 lojas do Rei do Pastel, que é o melhor pastel de BH. É muito gostoso o Rei do Pastel. Ninguém é rei por acaso. O Rei do Pastel fica aberto 24 horas, 3 lojas. Então é de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada, né? Ninguém é rei por acaso, é o que eu tenho mania de falar. Então, quem está aí na Savassi, exatamente 8h30 da noite, 8h26, quem dera eu tá aí para comer um pastel do Rei do Pastel. Que delícia que é. Que delícia que é, tá aí na Savassi. Um abraço para o meu irmão Alexandre Fidelis, o grande Xandão. Ninguém é rei por acaso. Um abraço, um beijo, meu irmão. Ô, Cris, tem mais um personagem desse confronto Atlético e Flamengo e desse jogo em 96, né, que gravou um depoimento para gente. E não é nada mais, nada menos que simplesmente Paulo Roberto Prestes, o nosso grande capitão,
né? Que inclusive participa do lance ali. Vamos ver o que o Paulinho tem a dizer sobre esse grande confronto. Jogos, grandes decisões que a gente fazia no Mineirão com a torcida. Eu me lembro que quando a gente chegava no Mineirão, o vestiário, né, do Mineirão balançava o teto, né, porque a torcida pulava muito. Isso já dava um incentivo enorme para a gente. A grandeza da torcida do Atlético sempre foi muito legal, muito positiva. A gente torce para que isso volte o mais rápido possível, mas enfim, nosso time era um time muito de guerreiros, né? A gente não tinha muitas opções, né, de mexer muito no time, mas a gente tinha um ataque fantástico, né, com o Reinaldo, com o Euler, né, os cruzamentos que eu fazia, a luta que a gente se empenhava, se dedicava, mudava um jogo, como essa virada sensacional diante de São Paulo, e é isso que a gente quer ver em campo, quer ver a torcida vibrando, quer ver o time, né, mostrando que eles querem vencer, mostrando que até podem dar uma virada, fazer o resultado, e isso tudo eu acho que engrandece não só o clube, mas o torcedor, e todo esse momento, né, de toda essa estrutura que o clube tem hoje, cara. Na nossa época não tinha nem campo para treinar, meu amigo, nem campo para treinar, uniforme, bola, chuteira, tudo. Com sinceridade, muita saudade dessa época, mas enfim, vida que segue, a gente está torcendo muito pelo nosso Galo. Sem dúvida alguma, Paulinho. Com certeza, nosso grande e eterno capita, mais de 10 anos titular da lateral esquerda, né? Ele conta também, participou, Cris, do primeiro podcast, da primeira temporada no canal do Bolivar. O Paulo Roberto Prestes, que é nascido no dia 21 de abril, feriado de 64, em Porto Alegre, né? Fez 504 jogos. É muita história, hein, Capita? 504 jogos, 275 vitórias, 126 empates, 103 derrotas e fez 38 gols com a nossa gloriosa camisa. Pentacampeão mineiro, 86, 88, 89, 91 e 95 e capitão e campeão da Copa Conmebol de 92. Um abraço ao grande Paulo Roberto Prestes, ao nosso capita. Bacana demais ver esses grandes personagens falando sobre esse grande confronto que teremos na próxima quinta-feira. Isso que nós falamos, né, Cris? Tomara que sirva de inspiração para esses jogadores do Atlético, para esse difícil compromisso de quinta-feira pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Verdade. Eles fazem questão de exaltar justamente a vibração da torcida, como isso influencia, sempre influenciou, sempre foi uma marca do Galo, né? Então, e nesse jogo especificamente que a gente está mostrando aí, foi o diferencial, né? A gente tinha um grande time, mas a torcida empurrou realmente o time para uma virada, né? Com todas as dificuldades da nova arena, tomara que a gente consiga, né, empurrar também, de certa forma, o Galo para mais uma grande virada, né? Virada do campeonato, né? Tomara que sim, porque precisa, e você observou muito bem, é exatamente isso. Todos os jogadores, né? Houve um convite para que eles falassem disso. Quero agradecer ao Euler, ao Filho do Vento, né? Ao nosso capita, Paulo Roberto Prestes, e agradecer também ao grande, tem mais um personagem para a gente trazer ao palco, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 96, com 16 gols. Como fazer gol, Cris? Dá para imaginar de quem eu estou falando, né? Figuraça, né? O baiano que veio do Paraná. Grande Reinaldo. Exatamente. Então, deixa eu trazê-lo ao palco também e agradecer, né, ao grande Reinaldo. Diga lá, grande Reinaldo. Fala, Bolivar. Passando para te mandar um abraço, né? Falar desse jogo do Campeonato Brasileiro de 96, que foi meu ano, que eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cara, esse jogo aí foi um jogo incrível, foi um jogo que eu acho assim, foi 90% da torcida e a gente fez 10% com a disposição, com a vontade, porque esse campeonato, dentro de casa, a gente superava os adversários, cara, porque a gente incorporava a energia da torcida, a gente, quando não ganhava na técnica, a gente ganhava na raça, na disposição, porque a torcida do Galo é incrível, meu irmão, ela empurra o time e mudando um pouquinho de papo, ali na Arena MRV, os caras não conseguem incorporar essa energia, cara. E a gente incorporava no Mineirão, e a gente superava no São Paulo, que era um timaço, cara.
e esse jogo era muito importante para nós seguir em frente. O Euler jogando muito, né, ali na frente, me ajudando pra caramba. E o São Paulo saiu na frente com aquele gol, né, cara? E aí a torcida empurrando, o Euler empatou com o cruzamento do Paulo Roberto, o Euler fez de cabeça. E aí, no finalzinho, a torcida botou fogo no jogo e a gente cresceu. O Euler foi lá com aquela velocidade dele, cavou mais um pênalti e eu fui decisivo. Fui lá e fiz um golaço de pênalti e a gente ganhou esse jogo. Jogo importantíssimo para a gente seguir ali no Campeonato Brasileiro. Ganhamos do São Paulo, a torcida fez uma festa incrível e essa energia da torcida é importantíssima, cara. Mas a gente tem que incorporar, o jogador tem que incorporar essa torcida maravilhosa. Um abraço, Bolivar, tamo junto, fica com Deus, aqui é Galo! Aqui é Galo, grande Reinaldo. Com Deus também, ele estava saindo de viagem, ia fazer 8 horas, está indo no interior do Paraná, participar do evento. Já fiz o convite para ele participar conosco aqui também de um pós-jogo do canal do Bolivar. E é... Tá sem som no programa. Ainda tá sem som. Peço Agora desculpa, ainda está sem som. De vez em quando desconecta, eu tenho que ver qual que é a situação aqui, mas eu estava falando do grande Reinaldo, né, que é sempre uma alegria vê-lo, né, desde a época de atleta, ele passou pelo Atlético em 2 passagens, de 93 a 96, em 2002 também, em 96, artilheiro do Campeonato Brasileiro, deixando 16 gols lá, né, no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Mineiro de 95, foi artilheiro também com 13 gols. E como se doava o Reinaldo, né? Willy Fritz Gozer notabilizou, né, Cris? O baiano que veio do Paraná, né? E ele estava saindo de viagem agora, 8 horas de viagem pelo interior do Paraná, mas fez questão de deixar algumas palavras e eu quero fazer o convite para o Reinaldo participar conosco do pós-jogo. Né? É um personagem muito importante da nossa história também, né, Cris? Eu tenho muito carinho, muito respeito pelo baiano que veio do Paraná, o grande Reinaldo. Verdade, é uma das figuras folclóricas do futebol. Inclusive, nesse ano de 96, ele chegou até a ser convocado pela seleção, porque foi o artilheiro disparado. Salvo engano, acho que ele perdeu apenas um pênalti na carreira toda, isso, mas bem para o final da carreira. E realmente o Reinaldo era um grande matador, né? E nesse jogo ele também brilhou bastante. E o que todos os jogadores aí exaltaram a torcida do Atlético. Ele lembrou uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui, que naquele Campeonato Brasileiro, o Atlético ficou invicto nos jogos em casa. Não só invicto, mas ganhava quase todos os jogos, né? Eu digo quase porque até chegar às semifinais, o Atlético tinha jogado 11 jogos no Mineirão e ganhou as 11 partidas, muito em função do time que era bom e da torcida que realmente estava o time estava na sinergia com a torcida, assim, estava fantástico. E, infelizmente, no último jogo da temporada foi um empate, né? Se tivesse mais uma vitória, a gente teria ido para a final, mas enfim. Mas marcou muito por esses jogos, a gente ia para o Mineirão realmente com confiança muito grande, diversas grandes vitórias que o Atlético teve em 96. E realmente, assim, o que pesou naquele campeonato um pouco, assim, a irregularidade, que o Atlético fora de casa não era tão eficiente quanto dentro de casa, mas no Mineirão era realmente vitória garantida. E você vê que tanto o Reinaldo, como o Euler, o Filho do Vento, como o nosso capita, Paulo Roberto Prestes, são unânimes em exaltar a atmosfera, a torcida do Atlético do lado e o tanto que eles se doavam em campo. Eu achei muito bacana esse depoimento do Reinaldo, porque ele fala que era isso, né? Era chegar ali e sentir aquela atmosfera e lutar e não se entregar e brigar até o final. E isso notabilizou muito o Atlético e tomara, né, que essas palavras do grande Reinaldo, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 96, cheguem até os jogadores do Atlético que têm esse difícil compromisso contra o mesmo adversário na próxima quinta-feira. Deixa eu cometer uma inconfidência aqui, Cris, se me permite, porque ele mandou um áudio de voz também, e eu acho que eu posso colocar esse áudio. Vamos acompanhar o que o Reinaldo me mandou, logo depois que ele mandou o vídeo. Deixa eu ver aqui se dá para colocar.
coração aí, a mensagem aí para você, pro seu canal do Bolivar, top demais. É galo doido. Cara, é isso que eu ia te falar. A gente incorporava a vontade, a disposição, e a gente superava os adversários. Às vezes o Atlético precisa de competir mais. O Atlético precisa de competir, os jogadores têm que entender que tem que competir mais, tem que ter aquela disposição de fazer alguma coisa a mais, cara. Entendeu? Falta isso pros caras. Eles são bons, são grandes jogadores, mas falta competir, falta brigar, falta a famosa raça que a torcida quer, entendeu? Entendeu, Bolivar? Esse é meu depoimento aí para toda a nação atleticana, para você, Bolivar, você é um cara especial para mim. Tamo junto aqui, ouviu? Sempre grande, Reinaldo. Obrigado. Deu para escutar direitinho, Cris? O final ficou meio picotado, mas deu para perceber a mensagem que quis trazer, né, realmente, da vibração da torcida e essa energia passar para os jogadores, que é muito importante para o Atlético conseguir vitórias no novo estádio, né? Exatamente. O Atlético é um time de luta, de raça, de entrega, e infelizmente isso faltou, né, nos últimos jogos, né? O Atlético sendo goleado por Palmeiras, por Flamengo, pelo próprio Vitória da Bahia, e também indo muito mal diante do Botafogo. E tomara, com a volta desses desfalques, que o Atlético na próxima quinta-feira vá por uma vitória. Eu acredito, eu confio, eu torço por isso, né? Lembrando que nós estamos falando de Reinaldo Lopes da Cruz, Cris, 19 de março de 1970, nascido em Cotegipe, Bahia. Por isso que ele se destacou no Paraná Clube, mas como é que é? O baiano que veio do Paraná, né? Veio do Paraná. 183 jogos com a nossa camisa, 89 vitórias, 38 empates, 56 derrotas, campeão mineiro, e fez 79 gols com a camisa do Galo, e teve aquele ano muito especial, em 96. E o Reinaldo é daqueles que a gente fala que entra funcionário e sai torcedor, porque quem acompanha o Reinaldo sabe que o Reinaldo é atleticano de corpo e alma, né, Cris? Eu não sei se você o acompanha nas redes sociais, né? Mas é uma figuraça e é um atleticano, e é muito legal ver essa identificação do grande Reinaldo também, né? Sim, acompanho no Instagram e vejo quanto que ele é fanático com o Galo, corneta e zoador, né? Ele adora zoar o Cruzeiro nas derrotas. Realmente assim, mas é uma figura fantástica e tem sua história, tem uma assinatura marcada na história do nosso Galo aí. Sem dúvida alguma. Todo o meu carinho e meu respeito. Quero agradecer, então, publicamente ao Euler Filho do Vento, ao Paulo Roberto Prestes, nosso grande capita, e ao grande Reinaldo, artilheiro do Brasileiro de 96. Cris, quero dar uma dica antes de registrar mais participações, antes da gente